Esse é o Compartilha Direito, eu sou o professor Thiago Caversan e hoje nós vamos falar sobre processo. E a ideia é processo em sentido jurisdicional. A ideia de processo ela não é exclusiva do mundo do direito. O processo é visto comumente como uma ordem lógica de atos, né, de fases, com vistas a uma determinada finalidade. Isso é comum para uma receita, por exemplo. Você tem lá uma receita de bolo, você tem uma série de etapas que você vai observar, o procedimento de cada uma das etapas para chegar àquele bolo interessante. Se você tem inversão da ordem lógica, a receita não funciona. Você pode pensar em uma cirurgia de acordo com um processo também, uma ideia abstrata. O cirurgião não costura o paciente antes de cortar, né? E você tem o processo dentro do mundo do direito, mas não exclusivamente dentro do poder judiciário. O processo legislativo, por exemplo, né, um conjunto de etapas, cada etapa de acordo com um procedimento que deve ser observado para que se chegue validamente a uma norma jurídica, uma lei ordinária, uma lei complementar, uma emenda constitucional, por exemplo. O que nos interessa mais diretamente é o processo em sentido jurisdicional. E aqui também é uma série de maneiras a partir das quais você pode enxergar o que é o processo. Eu quero conversar com você a respeito de duas, principalmente, né? A gente tem a ideia do processo como instrumento e a ideia do processo como garantia. E é interessante que teóricos que trabalham com uma e com outra não costumam dialogar muito entre si. A gente vai procurar fazer esse diálogo hoje. O que é mais comum ainda hoje, pelo que me parece no Brasil, é a ideia do processo como instrumento, que se assemelha bastante àquela ideia da receita. Então, o processo seria um instrumento à disposição do juiz, ou então da jurisdição, para se alcançar uma determinada finalidade. Finalidade essa que seria, lá no processo de conhecimento, por exemplo, a construção de uma certeza jurídica, no processo de execução, a efetivação de um direito, esse tipo de coisa. A gente tem direito de acesso qualificado à jurisdição, de efetivação dos direitos e tudo mais. O processo seria esse instrumento à disposição do juiz para a construção da solução, para a pacificação social, esse tipo de coisa. Assim como o cozinheiro tem a receita à sua disposição, o juiz teria o processo à sua disposição para alcançar lá a finalidade, o resultado da receita. E essa é uma ideia bastante importante. Se você pensar na vedação da autotutela, o cidadão, quando ele acredita que tem um direito, ele não pode ir lá desempenhar por si mesmo, porque isso é exercício arbitrário das próprias razões. Então o juiz se valeria do processo para a efetivação dos direitos, para a construção de certeza em benefício de quem teve lá, sofreu uma ameaça ou uma lesão a um direito subjetivo seu, esse tipo de coisa. Um outro jeito de enxergar processo é processo como garantia. E isso parte também lá da Constituição. Então, se a gente pensa no instrumentalismo processual, que tem um pega lá no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, a lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, e aí então o cidadão tem um direito de acesso qualificado. Esse é o raciocínio do instrumentalismo. O garantismo processual vai pensar lá no inciso 54 do artigo 5º da Constituição, que é um inciso que fala exatamente de processo. Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O que os garantistas vão pensar é o seguinte, olha, o inciso 54 ele dá uma mensagem muito clara. O processo não é instrumento à disposição do juiz, o processo é garantia do cidadão. Se o juiz, na efetivação do direito, pretende atingir a liberdade ou o patrimônio de alguém, ele deve observar o devido processo legal. Os procedimentos que estão positivados na legislação infraconstitucional, porque senão o exercício da jurisdição é ilegítimo, é um exercício arbitrário, é um exercício que quebra a ideia de contrato social. Veja só você que coisa interessante. E aí você pode até pensar, mas processo é um conjunto de formalidades, isso é uma bobagem, isso é atravanque e tudo mais. E para mim parece que a própria Constituição já procura te dar uma resposta logo a seguir ali no inciso 55, dizendo que aos litigantes em processo judicial ou administrativo deve ser garantido o contraditório, a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, isso é mensagem dirigida
inclusive para o legislador. A ideia é que o processo legislado em nível infraconstitucional garanta efetivo contraditório, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Isso para garantir que você, quando estiver sob a autoridade do Estado juiz, tenha efetivamente o direito de ser ouvido e, mais do que isso, o direito de ser levado em conta. O que a gente vai encontrar lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, quando fala de fundamentação. O juiz não pode conversar com você igual aquele meme famoso da apresentadora também famosa. Ah, tá bom, senta lá, Cláudia. Não, não é assim. Ele precisa te levar em conta e aí demonstrar isso no exercício da fundamentação. Tá certo? Se você gostou do vídeo, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal, para clicar no sininho, para compartilhar ele com outras pessoas para quem você acha aí que ele pode ser interessante, tá bom? Valeu, tchau, tchau, até mais.